Um álbum que para muitas pessoas foi o marco inicial do heavy metal. Estou falando desse álbum aqui, ó. Black Sabbath, o primeiro álbum lançado numa sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970, que a gente vai conferir com detalhes essa edição dupla deluxe agora aqui no canal. Roda a vinheta! Black Sabbath, o primeiro álbum da banda. Esse álbum aí que é um marco definitivo do início do heavy metal, como muitos dizem por aí. Mas para a gente falar sobre esse álbum, a gente precisa voltar ali 6 anos antes para contar um pouco da história de cada um dos integrantes, né? Ali, Tony Iommi, o primeiro ali, né? Ele começou a sua vida artística ali, por assim dizer, no ano de 64, quando ele começou a tocar com uma banda chamada Rockin' Chevrolets. Bom, a banda ali, quando ele entrou na banda, ainda não tinha ocorrido aquele acidente que aconteceu com ele, né? Que ele teve a ponta dos dedos cortadas, né? Decepadas ali, num acidente de fábrica, quando ele tinha 17 anos. E o que aconteceu foi que ele teve que adaptar ali a ponta dos dedos, fazendo dedais ali para poder acoplar ali a ponta dos dedos para poder continuar a tocar guitarra. Uma coisa que foi muito complicada ali no início, mas que aos poucos ele foi se ajustando, né? Então ele ficou nessa banda ali durante 64, 65. Até que no ano de 66 ele entrou na banda de Bill Ward. Bill Ward então tocava bateria e cantava numa banda chamada The Rest. E Tony Iommi praticamente ficou ali um ano inteiro ali tocando com a banda, até que em janeiro de 68 ele entrou numa banda chamada Mythology. Bom, essa banda Mythology, ele entrou ali em janeiro de 68 e rapidamente eles precisavam de um baterista e foi então que em poucas semanas Tony Iommi pegou, chamou Bill Ward para entrar no Mythology ali logo no início de fevereiro, e em meados de fevereiro já começaram já a tocar. Era uma banda ali que tinha bastante fãs ali, é uma banda que tinha um certo sucesso ali na região, né? Então eles faziam muitos shows. Mas ali em maio de 68 ocorreu um grande problema, que foi que toda a banda acabou sendo presa porque a polícia pegou os integrantes da banda com resina de cannabis. Então todos foram presos, tiveram que pagar uma multa de 15 libras cada um. E o que aconteceu com isso, que como a banda era muito conhecida ali na região, os contratantes ali das casas, né, decidiram cancelar os shows que eles tinham. Então foi cada vez ficando mais difícil da banda conseguir shows, porque ninguém queria que a banda que tocasse em suas casas fossem pessoas dependentes químicas, né? Foi então que ali em meados de julho a banda decidiu encerrar suas atividades. Por outro lado, ali em dezembro de 67 era formada a banda Heartbreed, uma banda que continha nada mais nada menos do que Geezer Butler, não no baixo, mas sim na guitarra. Geezer Butler então era guitarrista. Só que essa banda não durou muito tempo. Quando chegou ali no verão de 68, o vocalista saiu da banda e eles viram um anúncio de jornal de uma pessoa chamada Ozzy Osbourne, que estava querendo entrar em alguma banda, dizendo que tinha PA e era vocalista. Foi então que o Heartbreed chamou Ozzy para entrar na banda. Mas a banda não chegou nem a fazer show com Ozzy nos vocais. Logo que o Ozzy entrou, rapidamente a banda se extinguiu. Mas tanto o Heartbreed quanto o Mythology, eles tocavam muito nas noites ali de Birmingham, então eles se conheciam assim de vista, né? Tony Iommi, Geezer Butler se conheciam ali de vista. Mas como as duas bandas encerraram as suas carreiras ali em julho de 68, eles decidiram unir forças. Foi então que Ozzy Osbourne e Geezer Butler se juntaram a Bill Ward e Tony Iommi, e junto com mais 2 outros integrantes, um saxofonista e também um guitarrista de slide, formaram um sexteto chamado The Pawcatuck Blues Band. Bom, esse nome Pawcatuck foi o nome que o Ozzy sugeriu, porque era a marca de um talco que a mãe do Ozzy costumava usar. Mas esse sexteto não durou muito tempo. Praticamente o guitarrista de slide e o saxofonista ficaram ali mais ou menos uma semana, 10 dias ali na banda. E rapidamente, como o nome era muito comprido, eles decidiram encurtar apenas para Pawcatuck. Mas esse nome também era muito esquisito, que ninguém queria ter um nome de uma banda associada a um produto de higiene. Foi então que no mês seguinte, em setembro,
de 68 eles decidiram colocar o nome de Earth. E aí é que começa a história. Eles começaram a ensaiar, começaram a fazer alguns shows, até que em novembro de 1968 a banda foi convidada a abrir os shows do Jethro Tull, que tinha acabado de lançar o seu primeiro álbum, This Was, e que Mick Abrahams, que foi o primeiro guitarrista ali do Jethro Tull, estava saindo da banda. E o Ian Anderson, né, o vocalista e flautista do Jethro Tull, ficou muito impressionado ali com a maneira do Tony Iommi tocar e resolveu chamar o Tony Iommi para entrar no Jethro Tull. E Tony Iommi teve que dar essa notícia aos seus amigos, mas os amigos deram a maior força para eles, dizendo que eles ainda estavam no início da banda, não estavam indo para lugar nenhum, e que ele pudesse se sentir à vontade indo lá para a banda do Jethro Tull. E aí foi o que aconteceu. Tony Iommi fez 2 aparições com o Jethro Tull, uma para a BBC, que permanece inédita até hoje, e a outra para um evento que o Rolling Stones estava organizando, que era o Rock and Roll Circles, com várias bandas que estavam ali em alta na época, né? Como The Who, o próprio Jethro Tull, tinha também o John Lennon, entre outros, né? Só que o Tony Iommi ficou ali 15 dias apenas, inclusive eu contei até essa história, né? Todo esse trajeto que aconteceu com o Jethro Tull eu contei no vídeo que eu falo sobre o segundo álbum da banda, o Stand Up, que eu vou deixar o link aqui abaixo e no card aqui acima se vocês quiserem conferir. Mas aí o Tony Iommi acabou, depois de 15 dias, voltou para o Black Sabbath. Black Sabbath não, voltou para o Earth. E aí o que aconteceu? Ele trouxe uma bagagem enorme, né, de uma banda experiente como o Jethro Tull, e a banda começou a ensaiar assim, acordava cedo, ensaiava todos os dias o repertório que eles tinham, e começaram a fazer muitos mais shows, né? Eles agora tinham uma nova visão do mundo musical, como deveria ser para eles se tornarem profissionais nisso. Foi então que durante o início ali do ano de 69, eles se aproximaram de um músico de jazz e também era empresário de bandas. Ele tinha uma empresa de gestão chamada Big Bear, o Gene Simpson. E o Gene Simpson gostou ali do som da banda e acabou resolvendo ser empresário do Black Sabbath, quer dizer, empresário do Earth. E eles começaram ali a fazer vários shows, inclusive Gene Simpson levou a banda até a Alemanha para tocar no Star Club ali, onde os Beatles tocaram, para poder pegar aquela dinâmica de banda, onde fizeram muitas jams, né? Onde também começaram a compor algum material próprio. E nessa época, quando chegou mais ou menos em agosto de 69, eles descobriram que havia uma outra banda que estava fazendo bastante sucesso no Reino Unido, também com o mesmo nome, Earth. Foi aí que a banda resolveu que tinha que mudar o nome. E que nomes eles iam adotar para a banda, né? Foi então que eles pensaram que havia uma música no repertório, uma música deles, chamada Black Sabbath, que causava assim uma certa curiosidade no público, né? Que era uma música completamente diferente, uma música mais aterrorizadora, e fez com que chamasse a atenção do público. Então eles decidiram que seria um ótimo nome colocar na banda. Então passaram a se chamar, a partir de agosto, final de agosto de 69, Black Sabbath. E com esse nome, eles entraram em estúdio para gravar uma demo. Isso porque Gene Simpson, ele também empresariava uma outra banda chamada Locomotive, que tinha Norman Hines, né, como integrante. E Norman Hines era um tecladista e ele fazia muitas músicas e resolveu ceder 2 músicas para o Black Sabbath, gravar uma demo para poder mostrar para as gravadoras. Foi então que eles gravaram as faixas Song for Jim e The Rebel. Eles chegaram a gravar outras faixas, mas que não foi lançada oficialmente. Existe aí em bootlegs, né? Todas elas de autoria de Norman Hines. Mas o que aconteceu foi que essas 2 músicas não foram adiante, as gravadoras não gostaram, mas mesmo assim Gene Simpson queria apostar na banda. O que acontece é que agora nós temos aí 2 datas um pouco diferentes ali na minha pesquisa, né? Porque alguns dados constam que a gravação do álbum do Black Sabbath foi feita no dia 16 de outubro, né, de 69, e outras constam, como no encarte desse álbum, consta ali que foi gravada
no dia 16 de novembro de 69. Bom, no próprio encarte do álbum fala que no dia 11 de novembro de 69 eles entraram em estúdio para gravar o cover da música Evil Woman, que era uma música da banda Crown, também para servir como uma música de demonstração para as gravadoras. A banda não estava muito afim de gravar essa música, até porque não era uma música deles, eles já estavam com material para gravar músicas autorais, né, para gravar um álbum com música deles. Mas mesmo assim era um fato cotidiano ali dos anos 60, né? Você tinha ali bandas que estavam começando a aparecer, tinham que gravar músicas de outros artistas para poder tentar agradar o público, né? Ou, quem sabe, tentar vender discos, né? Foi assim com Beatles, foi assim com Led Zeppelin, com Deep Purple. O primeiro álbum do Deep Purple ali tem praticamente 4 músicas, metade do álbum são covers, né? E não podia ser diferente com Black Sabbath. Mas eles gravaram sem muita vontade essa música. Mais uma semana depois, ali no dia 16 de novembro, foi quando eles entraram em estúdio. Eles tinham 2 dias para gravar o álbum, um dia para gravação e outro dia para mixagem. E foi então que eles gravaram as músicas do primeiro álbum ali em 12 horas. Houve pouquíssimos overdubs. Praticamente ali o que houve foi uma pequena adição de uma guitarra, de uma linha de guitarra, porque você percebe ali em faixas como Sleeping Village e NIB que tem 2 guitarras diferentes fazendo solo. Então houve pouquíssimos overdubs. O Ozzy cantava numa sala separada enquanto a banda tocava numa sala ali todos juntos, né? Então foi uma gravação assim extremamente rápida, né? E eles mixaram o álbum e o álbum já estava completamente pronto e começaram a oferecer a várias gravadoras. Foi então que a gravadora Fontana tinha uma subsidiária chamada Vertigo, que estava lançando ali novos artistas com um estilo musical novo, né? Uma coisa assim, um blues mais pesado, um rock progressivo. E foi então que ela ofereceu a Vertigo para lançar o single Evil Woman ali no início de janeiro de 1970. O single não chamou muita atenção, mas mesmo assim eles conseguiram lançar o álbum no dia 13 de fevereiro de 1970. Esse álbum belíssimo, que é um grande marco para o heavy metal, né? E o single não deu muito certo, porque o single de Evil Woman as pessoas ficaram mais interessadas no que estava no lado 2, né? No lado B, que era Wicked World. Mas o álbum no Reino Unido foi lançado no dia 13 de fevereiro com a faixa Evil Woman. E a Wicked World só era encontrada no single. Em março, eles lançaram apenas na França o single The Wizard, né? Que obteve ali também um pequeno sucesso. E só nos Estados Unidos é que esse álbum foi lançado no dia 1º de junho de 1970. E praticamente 2 semanas depois a banda já estava entrando em estúdio para gravar o segundo álbum, Paranoid, mas isso é outra história que eu vou contar para vocês mais para frente. Bom, eu quero mostrar esse álbum para vocês, essa edição fantástica, mas antes eu tenho 2 recadinhos para vocês. O primeiro é que agora você pode se tornar membro do canal. E sendo membro do canal, você vai ter acesso a esses encartes dos álbuns em PDF em altíssima qualidade. Vou disponibilizar os áudios desses álbuns também. Também vai ter vídeos ali muito bacanas, onde eu vou visitar algumas lojas de vinil daqui da região. Também vou fazer alguns podcasts muito em breve para os membros do canal. E também vou bater um papo aí com vocês que são membros do canal. Então vai ter muita coisa bacana. Vou falar também sobre outras bandas que também são importantes, mas não tem tanto apelo comercial para mostrar para todos aqui no YouTube, né? Bandas como Grand Funk Railroad, né? Muita coisa aí que tem para falar. Bandas de rock progressivo também que eu gosto muito. Eloy, né? Renaissance. Então tem muita banda aí que eu vou falar para os membros do canal, né? Vou falar bastante coisa. E o segundo recado que eu tenho para dar para vocês é que eu quero convidar todos a conhecerem o canal Music Collab, que eu vou deixar na descrição do vídeo e no card aqui acima. Esse canal Music Collab é o meu segundo canal, onde eu, como músico, gosto de gravar músicas com outros artistas, com outros músicos, né? Não só do Brasil, como daqui da Europa também. Tem várias músicas lá de bandas que eu curto demais, como Pink Floyd, Black Sabbath, Iron Maiden. Então, se vocês quiserem conhecer,
Eu coloco vídeos lá a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras. E inclusive nessa segunda eu estou colocando o vídeo da Evil Woman, desse álbum do Black Sabbath. Então se vocês quiserem conhecer, vou deixar o link aqui abaixo. Então vamos ver agora esse álbum por dentro, que é maneiríssimo, é belíssimo. Vamos lá. Bom, então esse aqui é o nosso álbum do Black Sabbath nessa versão deluxe, dupla, né, com essa capa lindíssima aqui, nessa fotografia que foi feita pelo fotógrafo Keith McMillan, que no álbum ele colocou o codinome Keith. Capa essa que por muitos anos aí muita gente queria saber quem era modelo da capa, né? E que só em 2020 as pessoas ficaram sabendo quem era. A Louisa Livingstone, né? É o nome dela, né? Bom, esse relançamento ele é bem parecido com o lançamento original de 1970, né? É um álbum gatefold, que eu já vou mostrar já para vocês. Essa aqui é a contracapa, que é praticamente igual à contracapa do original, a única diferença é que tem o nome das músicas aqui do disco 2, né? Dos bônus, que eu já vou já falar com vocês. Vamos dar uma olhadinha no adesivo que vem na embalagem do álbum. Ele vem com esse adesivo aqui dizendo Black Sabbath, né? O nome dos integrantes, né? Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler e Ozzy Osbourne. 2 LP Deluxe Edition, né? Então edição deluxe de 2 LPs dos Godfathers of Heavy Metal, né? Dos padrinhos do Heavy Metal, incluindo Wicked Word, mais raros outtakes instrumentals, né? Músicas instrumentais. Bom, dando uma olhada aqui no nosso gatefold, nós vemos aqui o nome Black Sabbath com essa cruz invertida, e vem aqui com um poema que foi escrito por Roger Brown. Quem é Roger Brown? É o assistente de fotografia do Keith McMillan, do cara que fotografou a capa, né? Bom, e aqui além do poema nós temos a nossa ficha técnica, nós temos aqui quem produziu o álbum, né? Quem fez as músicas, né? As músicas do lado 1 do lado 2, que eu já vamos falar com vocês quando mostrar o interior do selo do álbum. E é isso, vamos dar uma olhadinha aqui no na nossa primeira abertura, onde tem o disco 1, e ver com esse encarte muito bacana que mostra aqui uma imagem, né, do que deve ser a foto da capa da fita master, né? Bom, e aqui do outro lado nós temos alguns comentários ali acima do Bill Ward e do Geezer Butler, esses comentários recentes, e uma enorme história que inclusive peguei várias coisas aqui para falar no vídeo que vocês viram anteriormente, né? Então muita coisa legal mesmo, muita coisa que não tinha lido até então, né? Mas essa história não é só nesse encarte, também continua no disco 2, né? Que eu já mostro para vocês. Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso selo, esse selo branco, que aqui diz que no lado 1 nós temos as faixas Black Sabbath, The Wizard Behind the Wall of Sleep e N.I.B., né, que é o nosso álbum original. E no lado 2 nós temos as faixas Evil Woman, Don't Play Your Games With Me, Sleeping Village e Warning. Né? Lembrando que essa aqui é a versão que saiu na Europa, né? Essa minha versão é a versão europeia, né? Que vem com Evil Woman. Se fosse a versão americana, da versão deluxe, viria com a Wicked World. Bom, e agora vamos ver aqui o encarte do disco 2. Nós também temos uma fotografia aqui da caixa da fita master, onde diz quais são as músicas do disco 2. E aqui do outro lado nós temos o restante das histórias aqui, né, contadas por David Wells, né, que foi escrito em novembro de 2006. Então, tudo acerca do álbum, né, desde do início da formação do Black Sabbath, quando se chamava Earth, e até nomes anteriores, né, que eu até já falei com vocês no vídeo, ele vem contando até o lançamento do álbum. Muito legal essa leitura. Eu vou deixar essas fotografias no canal do Montana no Instagram e também vou deixar nas publicações aqui abaixo. E para quem for membro do canal, eu vou disponibilizar essa leitura aqui em PDF, em alta qualidade, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha no selo. Aqui nós temos, então, o nosso disco bônus, onde nós temos no lado 1, né, que na verdade é o lado 3, nós temos a faixa Wicked World, que é o B-side de Evil Woman, né, de 45 rotações, RPM, e que na verdade ela saiu no lugar da faixa Evil Woman quando o álbum foi lançado nos Estados Unidos, né? Então aqui ela veio como bônus. E nós temos alguns outtakes aqui, que é a música Black Sabbath, tem uma versão instrumental de Black Sabbath e um outro studio outtake que é The Wizard.
E no lado 4, né, o lado 2 do disco 2, nós temos outro estúdio outtake da Behind the Wall of Sleep. Nós temos uma versão alternativa de NIB, uma versão também alternativa de Evil Woman, Don't Play Your Games With Me. Essa versão, inclusive, é bastante interessante porque ela apresenta um naipe de metais, né, tocado ao fundo junto com a música, coisa que não vem esse naipe de metais tocado ali. Quer dizer, você até consegue ouvir, mas você ouve num volume muito mínimo na versão do álbum original, mas aqui nessa versão você ouve num volume bem mais alto, dando uma outra perspectiva da versão da música. E nós temos ainda a Sleeping Village, a introdução, e a primeira parte da faixa Warning. O que é interessante é que, na verdade, esses estúdios outtakes, eu tenho mais a impressão que são versões alternativas, porque eu não vi assim tanta diferença das versões originais. Mas mesmo assim, a qualidade desse álbum é belíssima. Eu já tive essa versão em CD quando foi lançada ali no início dos anos 2000, né? E não me contive e depois, anos mais tarde, eu comprei essa versão em vinil, que eu guardo com o maior carinho, que é um álbum assim, ao meu ver, nota 10 do Black Sabbath, né? Bom, é isso. Esse então é o nosso primeiro álbum do Black Sabbath nessa versão deluxe, né? Essa versão dupla. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. E também não esqueça de deixar o seu comentário, pois eu leio todos eles. E também, se quiser, você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, até o próximo vídeo. Valeu!